Olá, para você que está me assistindo, eu sou Derli Nunes, sou acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Essa apresentação ela tem o intuito da disciplina de Negócios Internacionais e também apresentar para o professor Eloy Senhoras. Essa apresentação ela tem o intuito de apresentar sobre as relações internacionais das empresas. E a minha apresentação aqui ela está fundamentada na obra de Gilberto Sarafati, que é a Manual da Diplomacia Corporativa. E o Gilberto Sarafati, ele coloca dois aspectos importantes para a gente compreender. A primeira é que negócios internacionais são as relações comerciais internacionais, que é a parte operacional da empresa de exportar e importar. A segunda é que as operações internacionais de investimento em empresas que são identificadas como empresas multinacionais que acaba abrindo ou comprando empresas em outros países. Esse segundo aspecto é que são mais voltados para as empresas multinacionais que têm um mercado mais amplo. E Gilberto Sarafati também, o autor, ele coloca três diferenças que a empresa e o profissional precisa compreender entre negócios locais e internacionais. A primeira diferença é que o administrador, no contexto internacional, precisa aprender a lidar com as diferenças na legislação, na política e na cultura local. A segunda diferença é que, na amplitude dos problemas de negócios internacionais, em que a empresa tem que se comunicar entre si de diversos países para melhorar e desenhar a estratégia de negócio da empresa em um certo país em meio ao mercado externo. A terceira diferença que o autor nos coloca é que nas operações internacionais envolve invariavelmente moedas diferentes e, portanto, deve-se tomar contas que há diferenças de regimes cambiais e conjunturas macroeconômicas. O autor ele também aponta para a gente duas razões que as empresas precisam ter. A primeira é que as razões proativas, que são associadas às motivações internas a empresas ou a lógica do segmento de atuação que se define em produto único, vantagem tecnológica, benefícios fiscais, economia de escala e estratégia anticíclica. A segunda é as razões reativas, que é onde a empresa precisa ter cuidado com a impressão da competição, excesso de produção e declínio das vendas domésticas. E também o autor ele fala sobre a globalização. Não há um termo definido sobre o que é globalização, mas segundo o ponto de vista de Gilberto Sarafati, globalização se refere ao processo na qual as tradicionais barreiras entre estados caem em fruto do avanço tecnológico, no qual é possível a troca de informações nas relações humanas, observadas virtualmente em aspecto cultural, educacional, também pela imprensa e entre outros. E isso tem também um grande, forte impacto na economia da empresa e também do país. E o Gilberto Sarafati ele fala também sobre a política externa corporativa. Assim como também há uma política externa do Estado, há também a política externa corporativa da empresa. Que na política externa corporativa ele aponta três fundamentos principais. Aqui a primeira aqui, no conjunto de objetivos que definem como uma empresa se relaciona com governos, mercados e sociedades. A segunda é que na política deve ser desenhada para alavancar a posição da empresa e assegurar a defesa dos interesses dos acionistas. E a terceira é que as empresas obtiveram papéis importantes na liberalização de tratados bilaterais e de comércio entre países. Ou seja, a gente vê hoje atualmente que um dos principais tratados entre os países são a expandir o comércio. E a empresa tem esse principal papel. E também o autor coloca para nós que o papel do diplomata corporativo. O diplomata corporativo é todo aquele funcionário de uma empresa que é designado para desenhar e gerenciar a política externa corporativa. Em outras palavras, o diplomata corporativo é aquele todo funcionário que tem a responsabilidade de alguma dimensão da estratégia internacional da empresa.
O Gilberto Sarafati ele coloca que o diplomata corporativo ele precisa ter habilidades em negociações, economia, política internacional, diferenças culturais, idiomas, finanças, direito em contratos internacionais, marketing internacional e gerenciamento de crise. Essas são as habilidades fundamentais para um profissional que queira expandir o negócio da empresa e ser um negociador internacional. Também o Gilberto Sarafati ele aponta duas definições para a gente. Que a primeira é: o planejamento dos negócios internacionais é um processo longo que envolve desde investigações detalhadas sobre o mercado externo até a mudança em processos internos, para adaptar produtos e pessoal para o relacionamento externo. E a segunda é o processo de internacionalização, que passa pela análise da empresa, a investigação de oportunidades globais, a avaliação das opções estratégicas e implementação da gestão da estratégia dessa empresa. E o autor ele coloca 5 forças enunciadas, né, por outro autor, na visão de Porter, né, que a primeira é a entrantes potenciais, que são empresas que podem entrar no mercado e competir com as empresas que já atuam no mercado. A segunda força da empresa aqui são produtos substitutos, produtos que podem ser alternativos do produto foco. A terceira força que são o poder dos clientes, o poder de compra do consumidor do produto. E a quarta força é que o poder dos fornecedores, análise do poder dos vendedores, né? Análise que o fornecedor tem o poder de fornecer um certo tipo de produto para a empresa. E a quinta é a rivalidade entre os competidores, né? Que são o grau de severidade de competição entre a empresa do setor. E assim, Gilberto Sarafati ele coloca análise de SWOT, que é fundamental a importância que quando uma empresa vai expandir o seu mercado, ela precisa fazer uma análise de oportunidades, de as suas fortalezas, as suas fraquezas e ameaças. É indispensável essa análise para que quando uma empresa queira expandir o seu negócio, ter essas 4 análises, conhecido como análise de SWOT. E assim, o Gilberto Sarafati coloca também que a empresa ela precisa também ter estratégia junto com o governo. A primeira é que o governo ele tem papel e importância na estratégia dessa empresa. A primeira o governo pode atuar como um papel como regulador, que é onde formula políticas públicas e dá forma a regras deliberadas no legislativo que afetam a distribuição de forças na rede de valor. O governo também ele pode atuar, ter um papel como árbitro, que é onde ele define as regras do comércio a nível do interesse público, né? E também como árbitro ao determinar que empresas estão habilitadas a funcionar a partir de concessões, certificações e autorização dos mais diversos tipos. E também o governo também ele pode atuar como jogador, que é onde o governo pode ser constituído de clientes, competidores, fornecedores e complementares atividades das empresas. Ou seja, o governo também ele pode ter uma empresa estatal, que é onde essa empresa também pode expandir seu comércio para o mercado global. E assim, o Gilberto Sarafati coloca 3 razões para incorporar a responsabilidade social na estratégia global da empresa. A primeira é que a denúncia de problemas sociais e ambientais contra a empresa, que pode gerar uma enorme destruição do valor gerado pela empresa. E a segunda responsabilidade que essa empresa precisa ter é que a responsabilidade social gera sustentabilidade de longo prazo no negócio. E a terceira responsabilidade que a empresa precisa obter é que a integração dos valores econômicos e sociais pode gerar um aumento do lucro a médio e longo prazo. E assim, também o Gilberto Sarafati ele coloca para a gente a identificação do consumidor com a marca. É um dos elementos importantes
para o poder brando dessa empresa. Ou seja, o cliente, e quando ao ver a marca da empresa, ele precisa ver que a empresa tem qualidade de produtos e serviços, marcas fortes e desejadas de mercado, ter inovação, qualidade de administração, qualidade de ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional, ter uma solidez financeira, ter uma qualidade comunitária e ambiental e ter um compromisso com o desenvolvimento do país. Essas são as 8 que o consumidor identifica com a marca da empresa. E também o Gilberto Sarafati ele coloca o framework, que é onde o gerente executivo ele precisa compreender na hora de fazer a negociação dessa empresa, que precisa compreender da distância cultural, né, que há dentro da origem dessa empresa num outro país, a distância administrativa também, a distância geográfica e a distância econômica. São 4 pontos que um gerente executivo precisa obter na hora da sua negociação. E a minha apresentação encerra por aqui. Muito obrigado para todos aqueles que assistiram. Para todos que querem ter sugestões, críticas, dúvidas, é só enviar o e-mail para zip.feire@gmail.com. Importante frisar que o Brasil está se internacionalizando. Então, atualizar e sempre ter a informação, conhecimento necessário para expandir o comércio de uma empresa é fundamental com os conhecimentos. Muito obrigado pela sua atenção e até!